Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus a todos nós. Venho aqui nessa manhã trazer o pão diário para a gente nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito e se alimentar da palavra do nosso Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Te convido a abrir em Lucas 12:13. Nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato, que diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, meus irmãos, e nessa parábola aqui, ela fala sobre a tolice, né, que nós cometemos sobre se preocupar, sobre focar tanto nos bens materiais, né, nas coisas terrenas, sendo que, de fato, a nossa própria vida, principalmente espiritual, é a mais importante. E o homem, aqui citado da parábola, ele estava tão seguro, né, ele se sentia tão seguro com seus bens que ele tinha, né, ajuntado até aquele momento, que ele simplesmente esqueceu que a vida era muito mais do que aquilo, né? A nossa vida não é só o que a gente tem como bem material. A nossa vida vai muito além disso, sobre quem nós somos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre as nossas conquistas, assim como também os ensinamentos, né, que nós aprendemos no decorrer do tempo, sobre a nossa jornada, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa vida e várias outras coisas. E aqui também na parábola, ele estava tão focado, né, nessas provisões que ele obteve da vida terrena, que ele se sentia tranquilo, porque ele acreditava que por conta desses bens, ele iria garantir o bem-estar da sua alma também, né? Conseguir ficar calmo, tranquilo e tudo. Só que o problema é que a alma dele perante Deus não tinha absolutamente nada, né? Pelo contrário, porque aqui nessa parábola a gente vê que ele sofreu do pecado da cobiça, da questão de ele poderia ter dado aquilo que ele não conseguia lugar para guardar para os necessitados, e mesmo assim ele ainda teria abundância de bens materiais. Mas ele preferiu destruir tudo para ter a certeza de que ele conseguiria guardar tudo aquilo que ele tem, né? Ele sempre estava naquele pensamento de querer mais, ele não se contentava já com aquilo que ele tinha. Nós podemos ver aqui também, nessa parábola, o pecado da ingratidão, né? Porque em nenhum momento sequer ele menciona gratidão a Deus, ele reconhece a grandeza, a bondade de Deus sobre a vida dele. Pelo contrário, né? Ele se exaltou, porque como ele tinha feito essa provisão para a vida dele, ele quem ficaria tranquilo, quem ficaria calmo, e ali só importaria os bens dele e pronto, né? Mas ele não deu mérito a Deus, que é quem realmente provê. E nós sabemos que o nosso foco tem que ser as coisas do céu, as coisas que provêm do nosso Deus. E as coisas terrenas é uma consequência e ele trará. Ele irá providenciar tudo aquilo que nós necessitamos.
seja o nosso alimento, seja a nossa roupa, seja o dinheiro que nós precisamos para pagar as nossas contas, seja os nossos objetivos e bens materiais, né, que nós temos necessidade ou ao menos desejo, Ele há de providenciar, né, através da vida de outros irmãos que vão nos abençoar, através de um trabalho digno que vai nos trazer o sustento, mas a nossa base, o nosso alicerce tem que ser com Deus. A nossa confiança de provisão tem que ser em Deus. E também, não apenas devemos confiar que Ele irá nos prover, mas também nós temos que ser gratos com aquilo que nós obtemos, certo? Porque Deus provê, mas você só consegue ficar com aquela mentalidade de cobiça, com aquela mentalidade de escassez, de que você sempre precisa de mais. Você não consegue ser grato nas pequenas coisas que Deus já te deu, ou até mesmo nas coisas grandes, mas que como você sempre está com aquele pensamento de cobiça, você não consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida desde então. Amém? Então, que em nome de Jesus você possa meditar nessa palavra que foi falada hoje e que, acima de qualquer coisa, a gente não venha esquecer sobre a soberania de Deus na nossa vida, de que de nada nos pertence, de nada nos vale, se nós não formos gratas a Deus, se nós não reconhecermos que tudo vem dele, toda a nossa provisão vem dele, de que nós não devemos ser mesquinhos com o nosso próximo, de que não devemos cobiçar a ponto de não sermos gratos, a ponto de não olharmos ao nosso próximo, se temos como estar dividindo e partilhando com o nosso próximo. Mas acima de qualquer coisa, não tem nada que seja mais significante do que o reino de Deus na nossa vida. De nada vale termos bens materiais se não tivermos a salvação, se não tivermos o relacionamento com Deus, se não tivermos uma vida em santidade, que isso de fato é o mais importante que nós podemos ter. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos nós.